Nesta videoaula de desenho CAD, falando sobre o AutoCAD, irei explicar três comandos. O comando de criar arcos, o comando de criar retângulos e de criar polígono. Então, vamos primeiro no criando arcos. Aqui em criando arcos nós temos várias opções que você pode estar trabalhando para fazer o arco. Vou explicar alguns e depois os outros vai ficando mais fácil. Então o primeiro que eu vou explicar é esse aqui, arco de 3 pontos. Então como o desenho mostra, então você deve especificar o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Na prática, então você vai fazer aqui ponto 1, vou desativar o F8, ponto 2 e aqui o ponto 3. Então está feito o arco. Então muito fácil, muito simples. Aí se você tiver algum ponto de referência, então você pode estar trabalhando. Então aí vai depender da necessidade de onde for fazer. Se você quiser, no caso, colocar aqui o raio, dá 2 cliques em cima da corda dele, vem aqui, seleciona aqui, por exemplo, 100 milímetros e está feito. Então vai ficar aqui com 100 milímetros. Então, feito isso, como que eu faço para apagar no caso? Eu abro uma seleção, eu dou um clique e solto, abro a seleção, o que eu quero apagar. Então, vem aqui e apago. Se eu quiser desfazer, eu posso clicar aqui na setinha, desfazer vai voltar. Se eu quiser refazer, eu clico na setinha, vai apagar. Também, se eu quiser desfazer, o Ctrl Z também é uma forma. Tem outra maneira também de selecionar. Você segura clicado e vai especificar a área onde você quer selecionar. Nesse caso, selecionando da direita para a esquerda, o que ele pegar, seja só uma parte da linha, ele vai selecionar tudo e você vai conseguir apagar. Se eu fizer da direita para a esquerda, no caso, ele não vai selecionar. Por quê? Desculpa, da esquerda para a direita. Por quê? Porque precisa selecionar, no caso, todo o contorno daquele determinado esboço para você conseguir então apagar. Ou desta forma, ou se não, se você segurar clicado, então eu vou conseguir selecionar para apagar. E aí eu dou um delete e apago. Outro tipo de arco bastante utilizado é esse início, centro e ângulo. Então o desenho mostra, eu vou ter o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Então eu vou colocar aqui o início. Então, o início, por exemplo, aqui. Vou determinar aqui 100 milímetros. E o ângulo que eu quero, vou colocar aqui 45. Opa, eu não cliquei aqui. 100. Espera aí, vou fazer de novo. Então vou colocar aqui. Vem aqui, colocar 100. Enter. E agora eu especifico o ângulo. Por exemplo, aqui eu posso colocar a direção que eu quero fazer. Então vamos colocar aqui menos 45 graus. Então ele vai deixar aqui a menos 45 graus. Então ficou aqui 90 e aqui é 45 graus. Se eu pegar o centro aqui, traçar uma linha, duas linhas, por exemplo, aqui até o centro, pegar essa como referência, aqui vai estar a 45 graus. E assim por diante. Se eu colocar positivo 45 graus, ele vai para o outro lado. Então é assim que funciona então a construção com este de início, centro e ângulo. Também eu posso fazer, por exemplo, para cima, colocar aqui 100. E aí eu posso especificar aqui a direção, no caso. Vou colocar aqui menos 45. Então ele jogou aqui menos 45. Se eu colocar 45, ele vem para esse lado. Então tem que sempre cuidar. Colocou menos 45, inverteu, e você quer para esse lado, você só vai colocar então 45, vai conseguir fazer. Que no caso seria dessa forma. Então vou colocar aqui 100. Vamos colocar aqui 45. Então tá aqui os 45. Então vai ficar aqui formando um ângulo de 45 graus. Então se eu pegar uma linha
desse ponto aqui. Esse ângulo aqui vai ser 45 graus. E aí tem outras formas também de criar, no caso, os arcos. Início, centro e comprimento também é uma forma de você criar início, fim e ângulo, início, fim e direção, início, fim e raio, centro, início e fim, centro, início e ângulo, centro, início e comprimento e assim por diante. Então é uma das formas. Agora o retângulo, eu posso clicar aqui ou clicar na seta, então vai pegar o retângulo. Então o retângulo eu vou clicar, né? Aí aqui embaixo tem algumas formas, eu posso colocar a área do retângulo que eu quero, dimensões ou rotação. Vou colocar as dimensões, ele vai pedir as dimensões. Então vamos colocar aqui 100 mm de comprimento, vai ser no eixo X, por 50 no eixo Y. E aí aqui eu tenho as opções de colocar o lado que eu quero. No caso, vou movimentando o mouse, as opções que eu quero colocar então o meu retângulo, partindo daquele ponto que eu iniciei. Então eu cliquei aqui e abri o retângulo. Então eu vou dar um Enter, vou dar um clique e ele vai fazer o retângulo. Se eu pegar as medidas aqui, então vou pegar a medida aqui, desse ponto até aqui, 100 milímetros, ele indicou ali os 100 milímetros, e se eu pegar a medida desse ponto aqui, vai estar ali os 50 milímetros que eu coloquei. Outro comando bem bacana é o polígono. Polígono, então aqui embaixo ó, ele diz, ó, polígono inserir número de lados. Eu vou colocar aqui 6 lados. Vou dar um Enter. Especificar centro do polígono. Então, como eu não tenho nada, vamos supor que eu tivesse uma medida para colocar. Como eu não tenho nada, vou fazer ele aqui. E aí nós temos ele inscrito no círculo, circunscrito sobre o círculo. Vou colocar inscrito no círculo. Então, vamos fazer aqui. Ele vai pedir especificar raio do círculo. Vamos colocar aqui de 100 milímetros. Então foi feito de 100 milímetros. Se eu fizer uma circunferência, então vou achar o centro dele aqui e vamos fazer uma circunferência. Vamos ver de quanto que ficou o raio. 200. Quando ele é circunscrito, no caso, ou ele vai coincidir ou não vai coincidir. Vou fazer a outra forma também para vocês visualizarem. Então vou especificar aqui 6 lados. 6 lados. Aqui tem inscrito no círculo ou circunscrito. Inscrito é que os vértices dele estão coincidindo. Vou colocar agora circunscrito. Vamos colocar aqui de 100 milímetros também. Agora se eu pegar aqui e for fazer, no caso, vamos colocar aqui um raio de 100. Ele fez o que? Agora o sextavado dele é que ficou aqui tangenciando, então os vértices ficaram para fora. Então essa é a diferença do inscrito e do circunscrito. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido a criação de arcos, retângulos e polígono. E até a próxima.